Na apresentação do Zé Pastore, eu acho que é absolutamente desnecessário fazer uma apresentação dele. Bom, pessoal, nossa conversa aqui é sobre essa PEC que está sendo proposta aí lá no Congresso Nacional, que é para a redução de jornada de trabalho, sem redução de salário. A PEC, acho que muitos... Oi, Marconi. A PEC, ela já foi bastante divulgada, né? Quando ela foi apresentada, ela viralizou, o povão recebeu com a maior simpatia, porque é uma redução para 36 horas por semana, em vez de 44, e apenas 4 dias por semana, em vez de 6, sem redução de salário. Então, é claro que, para apresentar isso aí na internet, nas redes sociais, isso causou uma festa, né? E isso tem muita implicação para os parlamentares, né? Porque quando o povão apoia uma ideia, eles ficam com... Ô, Jaurice, eles ficam com o problema de rejeitar, né? Porque esse cara que rejeita pode perder a eleição, né? Rejeitar de média aqui, ele foi. Não, mas o prestígio do Zé está trazendo um monte de colega, né? É verdade. Da terceira idade, né? Bom, chegando na quarta. Quais são os benefícios? Olha, está cobrindo uma parte desse slide aí. Como é que eu tiro isso aí, hein? Você sabe, Hélio, como é que é? Na apresentação. É na apresentação que tem defeito, é? Ah, não, olha aí. O modo de apresentação. Está no modo de apresentação? Ah. Vamos ver se a gente tira essa faixa daí. Melhorou já. Wilson. Melhorou. Então, veja, o que os deputados vão precisar entender, os senadores também, é que existem 2 tipos de jornada, né? Tem uma jornada que é a jornada fixada por lei, que no caso do Brasil é fixada na Constituição Federal, e tem jornadas que são negociadas entre as partes. Ela pode ser por semana ou pode ser por ano. Aliás, a anual, ela é a simples composição da jornada semanal que é negociada. Vou pegar alguns exemplos, porque tem muito número aí, não precisa se perder nesses números. Vamos supor, a Alemanha, ela mantém como jornada legal 48 horas, uma jornada alta, a legal. A Argentina, 48 horas. O Brasil tem 44 na Constituição. O Chile tem 40. Colômbia tem 48. Estados Unidos tem 40. França tem 35. É o país que tem a menor jornada por lei. E depois, como vocês verem, os outros países da América Latina aqui também estão aí no 48, 48, 48. Agora, a jornada negociada por semana é sempre menor. Então, pega o caso da Alemanha, com 48, eles negociam uma jornada de 34,2, mixaria, né? E fazem 1.353 horas por ano de trabalho. A jornada anual é sempre interessante a gente olhar, porque ela dá a força, a capacidade de produção da força de trabalho no ano, né? O Brasil, que tem 44, na média ele está com 38,4. E anualmente, 1.709 horas. Um caso interessante, Estados Unidos, ele tem 40 horas semanais e na negociada é 38. E na anual ele tem 1.765, tem mais do que o Brasil, que tem a jornada de 44 e 38,4. Interessante, ó. 1.765 contra 1.709. Por que isso acontece? Devido ao número de dias feriados que o país tem e devido ao número de férias que também é concedido aos trabalhadores. Então, isso interfere
na jornada anual. Então, a ideia é poder explicar lá para os parlamentares, para eles observarem bem que tem vários tipos de jornada. O que a deputada está querendo fazer com essa PEC é mexer nessa jornada por lei, reduzir de 44 para 36 horas por semana. É isso que ela quer fazer. Ué, por que pulou tanto assim? Esse aqui está certo. Quais são os benefícios que a deputada vê nessa proposta aí? São meritórios, são meritórios. Por exemplo, dá mais oportunidade de descanso para os trabalhadores. Isso deve redundar em menos acidentes, melhoria da saúde dos trabalhadores, melhor convívio familiar, mais tempo para ficar com a família, tempo para fazer cursos, treinamentos. A deputada acha que isso vai poder fazer o Brasil contratar 6 milhões de novos empregos, redução da desigualdade, maior justiça social, são meritórios, né? Redução da rotatividade, melhoria da produtividade. Ela acha que reduzindo a jornada, o trabalhador vai chegar mais descansado no trabalho, vai dar um salto de produtividade. Viagens ao exterior. Exatamente. Aumento da receita para as empresas, ela acha que aumentando a produtividade, as empresas vão ter mais ganhos, mais receitas, e redução da desigualdade e justiça social. Então, difícil chegar a combater essa PEC pelos benefícios que ela se propõe a alcançar, né? Mas o que está acontecendo aqui? Está incompleto esse negócio aí. Agora está certo. Bom, agora está certo. Bom, agora, as jornadas de trabalho no mundo estão sendo reduzidas? Estão sendo reduzidas. Como é que estão sendo feitas essas reduções de jornada de trabalho? Qual é o ritmo? Primeiro, o processo de redução tem sido por negociação coletiva entre empresa e sindicatos laborais, ou sindicatos patronais e sindicatos laborais. E tem sido de modo lento. Para dar um exemplo, eu peguei essa tabela aqui do Eurofound, e essa tabela aí tem alguns exemplos de jornada anual reduzida de maneira bem lenta. Vamos pegar o caso dos Estados Unidos, para a gente entender. Os Estados Unidos tinha, em 2010, 1.810 horas por ano. Depois ele passou para 1.819, subiu um pouquinho. Depois subiu um pouquinho mais, 1.826. Depois baixou um pouquinho, depois subiu um pouquinho mais, depois 1.830, 1.822, e vem vindo, e vem. Quer dizer, ela vai flutuando até que ele chegou em 1.799 horas por ano, que é aquilo que nós vimos na tabela anterior. Então, a negociação, ela calibra o quê? Ela calibra uma porção de coisa, calibra o ciclo econômico, calibra a oferta de mão de obra, calibra a situação das empresas, dos trabalhadores. Então, o processo de redução de jornada no mundo é esse, negociando e de forma lenta. Vamos pegar alguns exemplos aí para ver qual é o ritmo, qual é essa lentidão que eu mencionei. Por exemplo, Estados Unidos, naquela última tabela que eu mostrei, eles reduziram 11 horas anual e demoraram 15 anos para reduzir 11 horas anual. É uma coisa devagarzinho que vai. Os países da OCDE reduziram 55 horas anuais, bem mais, né? Mas também em 15 anos, por negociação, bem devagar. Agora, essa PEC que o Brasil está querendo implantar, aí, que a deputada está querendo implantar, quer reduzir 421 horas abruptamente e sem negociação, por lei, numa pancada só, assim, né? Por Constituição. Por Constituição, porque aí, quando você põe na Constituição, você aplica a todos os setores, a todas as empresas, a todas as regiões, a todo tipo de trabalhador, tem que cumprir. Funcionário público. Funcionário público. Isso aí me lembra no tempo que eu sentava em banca, assim, antes de sentar na banca, a gente sempre chamava o candidato, né, para discutir um pouco com ele, se a tese estava boa ou não estava boa. De vez em quando eu vinha umas teses tão ruins, que eu me lembrava daquela frase do físico Wolfgang Pauli, que ele falava: pô, mas esse negócio aqui nem errado está, viu? Nem errado está.
Pô, é uma coisa que realmente, assim, a gente fica preocupado, né? Porque pode ser aprovado um negócio desse aí, você imaginou o que vai dar? Bom, o Brasil, como é que está sendo a redução? Lenta também, e negociada. A jornada semanal está sendo assim, devagarzinho, ela foi querendo. Ela deu um tranco para baixo na pandemia, né? Na pandemia, ela deu um tranco para baixo porque muita gente teve que parar de trabalhar até, né? Então, o processo mundial de redução de jornada é via negociação. Na pandemia, foi redução de jornada com redução de salário. Isso mesmo. Com mantida o salário hora. Mantido o salário hora, isso mesmo. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, o processo é esse, negociar e devagar. Agora, qual é a troca frequente quando há negociação para reduzir jornada? A troca mais frequente, não é a única, a mais frequente é a produtividade. Você troca a redução de jornada por aumento de produtividade. E a gente nota que nesses países mais avançados, a redução de jornada ela vai para e passo a produtividade. Na medida que você tem um ganho de produtividade, você reduz um pouco a jornada. Mais um ganho, mais... Sempre essa que é, digamos assim, é o que é o fator mais trocado na negociação. Professor, a robotização anda junto com isso? Anda também. Anda. Agora, se a gente pegar o caso das produtividades mundiais e comparar com a brasileira, eu peguei esse dado aí da OIT. Bom, é uma diferença brutal, né? Enquanto que o Brasil produz $17 numa hora, aqueles países avançados estão produzindo 90, 80, 70, $68 por hora. É brutal a diferença. Bom, todo mundo aqui acompanha e sabe que a produtividade do trabalho no Brasil tem estado, na melhor das hipóteses, assim, estável, né? Não cresce, né? Não cresce, né? Eu costumo dizer que não é uma curva, é uma horizontal que não se mexe, parece um eletrocardiograma de morto, né? O eletrocardiograma de morto é assim, é uma horizontal. Tem. Mas o que deve estar por trás disso, Juarez, alavancando para cima, é o agro. Não é? É isso aí, né? Porque o agro está crescendo todo ano aí 2,5, 3 de produtividade. Com né? menos gente. Com menos gente. Com menos gente. Então, o Brasil tem essa primeira restrição aqui. Para você fazer uma redução por constituição, sem olhar para a produtividade, é uma conta que não fecha, né? Uma conta que não fecha. É um problema isso aí, é um problema. Mas, enfim, tem que respeitar o debate parlamentar. Por quê? A negociação tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Porque ela leva em conta as características dos setores, como é que estão desempenhando, dos ramos, dos trabalhadores, da competitividade das empresas, da produtividade, dos ciclos da economia. Tempos de crise, você tem, o Hélio lembrou bem, na pandemia, reduziu a jornada e reduziu o salário para poder manter o pessoal empregado, né? E manteve 11 milhões de empregos na pandemia. E ajuste com variações de oferta de mão de obra. Como nós vamos ver mais lá na frente, no momento, no Brasil, está faltando muita mão de obra em vários setores. Agora, a deputada Érica Hilton, ela mencionou na justificativa da PEC dela que a semana de trabalho de 4 dias já é adotada em todo mundo. Aí está com aspas porque é a frase dela. Bom, nós fizemos uma pesquisa aí, como é que está essa coisa de 4 dias por semana. De fato, existem alguns países que estão fazendo essa tentativa, mas é uma tentativa, em geral são projetos pilotos. Na Bélgica, por exemplo, eles estão tentando 4 dias por semana, mas com jornada diária de 9h30. Ela está propondo 4 dias com jornada de 8, que, aliás, não fecha a conta, porque para dar 36, em 4 dias tem que fazer 9, não é? Tem que fazer uma hora extra todos os dias. Ainda é assim. Ainda é assim, né? Porque a hora extra ganha mais, né? Fazer uma hora extra de janeiro a dezembro, isso passa a ser ilegal, porque a hora extra... Não, mas ela mantém o texto da Constituição, só muda o número. Permitida a compensação.
permitir a Então, essas 4 horas que estão faltando pode ser trazidas por os 4 dias, meia hora cada dia. Ou 1 hora cada dia. Ou 1 hora a cada dia. Bom, tudo bem. A Grécia também, 4 dias sem redução das horas na semana, que é uma outra estratégia que eles estão adotando. A Finlândia, mesma sistemática para os trabalhos ocasionais apenas. Na Áustria, contratos coletivos, quer dizer, estão tentando isso por contrato coletivo. Na Espanha, é um projeto piloto para pequenas e médias empresas apenas. Na Irlanda, está sendo testado em 12 empresas. Quer dizer, são coisas limitadas, não dá para falar a semana de trabalho de 4 dias é adotada em todo o mundo, né? Pode falar de salário aí também. Esse salário, mesmo salário. Quer dizer, salário hora aumenta uma barbaridade. Aí Portugal está em andamento, mas é um projeto piloto. A Letônia, um projeto de lei que está em discussão. Polônia, projeto de lei. Noruega, uma lei determinou a redução, mas por negociação coletiva. Então, é preciso tomar um certo cuidado isso aí. Eu acho que os parlamentares precisam saber também que, de fato, está ocorrendo, mas não é em todo mundo, e não é de modo generalizado, e não é por lei. E é piloto. E é piloto. Bom, os impactos econômicos são simples de a gente ver, né? Se você pega um salário aí de R$ 2.200 para 20 horas, 220 horas, dá 10 reais por hora, né? Quando você passa para 180 horas, quer dizer, 36 horas mensais, ele já salta para 12,22. Quer dizer, você tem um aumento aí de 22%, que é fortíssimo, na folha de salário do Brasil, inclusive do setor público. Isso pega o setor público também. E esse é o mínimo. Por que eu estou mencionando que é mínimo aí? Porque há muitas peculiaridades setoriais. Por exemplo, se você pegar comércio e alguns serviços, são os mais afetados por essa redução de salário, de jornada tão drástica. Por quê? Porque o comércio ele tem escalas de trabalho muito peculiares. Você pega uma farmácia, por exemplo, a farmácia não fecha, então ela precisa ter escala de folguistas. Na hora que o outro está folgando, ele tem que entrar. Um supermercado, um posto de gasolina. No comércio tem muita necessidade de ter uma equipe de folguistas para poder fazer a escala certa, né? E ainda tem outras restrições no comércio, por exemplo, mulher, quando folga no domingo, quando trabalha no domingo, tem que folgar o domingo seguinte. Há muitas peculiaridades da lei trabalhista que torna esse 22,2% um mínimo minimório de aumento na folha salarial, que já é uma coisa bárbara, né? Então, imagina aumentar a folha salarial do setor público em 22%. Bom, o que acontece com a receita das empresas? O fato de se reduzir jornada não tem nada a ver com o aumento de receita, né? Agora, a receita, na maioria das empresas, vai continuar a mesma. A mesma receita. E com um aumento de folha de 22 no mínimo, o que fazer? Bom, vocês sabem melhor que eu. Ou vai para o preço, ou vai para o desemprego, informalidade, né? Isso aqui, de alguma maneira, tem que sair da frente da empresa que é atingida por isso aí. E no setor público, será que haveria recursos hoje para contratar mais pessoal? Porque, por exemplo, você pega as agências do INSS, será que elas podem funcionar só 4 dias por semana? Funcionando 5, 6, já não está dando conta. Tem uma fila desgraçada de gente esperando. Um tribunal de justiça pode funcionar 4 dias por semana? Um hospital, quer dizer, o setor público terá que contratar mais gente. Pode, né? Poder pode, mas cai muito a qualidade também, né, Denizado? Cai muito a qualidade. Poder pode. Muito bem. Agora, o Fernando Holanda fez essa estimativa, que eu nem tenho condição muito de discutir, e para a redução das 36 por semana, ele acha que isso vai dar um impacto no PIB de menos 6,2%, que é uma coisa, vocês sabem. No tempo da Dilma, aquela recessão deu um impacto de 8%, não foi? Agora, imagina a gente de cara assim, parece que é uma estimativa conservadora, ele diz isso aí. Holanda filho, né? Hein? É o filho. É o filho, Fernando. Então,
Também uma outra coisa que ele aponta, que é falsa a ideia de que a PEC aumentaria a produtividade. Por quê? Produtividade, vocês sabem que ele é decorrente de um conjunto de muitos fatores, né? De muitos fatores, que não dá salto de um ano para o É ano, difícil de... para o A gente outro, está né? imaginando que imagina, você reduz o denominador, sobe, né? Dos emanadores sobe a produtividade, isso mesmo. Não com essa qualidade de mão de obra. Não, não com uma qualidade de mão de obra, né? Ele fez um cálculo aí, entre 1981 e 2024, a produtividade cresceu 0,2, quer dizer, não cresceu nada, praticamente estável, né? Aí ele fez uma simulação, ele falou, vamos admitir que a produtividade passa para 0,5%, e vamos admitir que a produtividade passa para 2,5%. As duas hipóteses são bastante ousadas, né? A segunda mais ainda. Ele falou, mesmo assim, vai haver uma redução de PIB entre 5,7% e 3,9%. Então, preocupa isso, né? Você tem que ver com cuidado essa pancada aí, porque PEC é PEC, é emenda constitucional. E isso aqui vai ter um impacto generalizado na economia. Pode muito bem haver, e é isso que o Fernando estima, uma redução da demanda por trabalho, desemprego até você vai poder ter. E acaba dando um efeito bumerangue daquilo que a deputada está querendo, né? Agora, sobre as escalas, os turnos, há muita dificuldade para compensação de dias com o sistema 4x3 e 36 horas. Porque você tem necessidade de contratar muitos folguistas, para fechar as horas. E isso aí dá restrição muito severa, principalmente para o comércio e para o agro. No transporte também dá, principalmente no transporte de carga. Também dá um impacto muito grande você ter que contratar folguista, porque o transporte, às vezes, o camarada tem que folgar num lugar onde ele não está, e você tem que transportar o sujeito para esse lugar onde ele tem que folgar. Então, o pessoal da Confederação Nacional do Transporte, tenho conversado muito com eles, eles estão apavorados, porque no momento atual, eles não conseguem motorista, por exemplo, nem para transporte urbano, nem para transporte de passageiro, nem para transporte de carga, que há uma falta generalizada. E além do ajudante e outras coisas assim. Então, são peculiaridades que afetam muito a questão das escalas. E isso aí é um problema que precisa ver com muito cuidado, com muito cuidado. E há novos problemas, né? Por exemplo, se você, num curto prazo, as empresas poderão começar a fazer a seguinte estratégia: novas contratações vai ser com novos salários. Vou começar a contratar com um salário mais baixo, né? Porque você vai trabalhar 36 horas, eu não vou te pagar tanto quanto o cara. Agora, isso aí tem uns problemas, né? Porque a lei trabalhista exige isonomia. Um cara trabalhando do lado do outro, fazendo a mesma coisa, você contrata com salário diferente, você já contratou uma ação trabalhista, que mais cedo ou mais tarde vem. Não tem nem dúvida disso aí. No longo prazo, se isso acontecer, as empresas vão, ao longo dos anos, trocando gradualmente os seus quadros, todos eles com novos salários, né? Novos salários mais Agora baixos. vai informatizar, ela vai robotizar. E informatiza e robotiza, né? Robotiza. O mercado vai dar um caminho. A nossa legislação, né? Mas, para esse pessoal aí não existe mercado. Não existe mercado. Você é do governo? Baixou a lei, acabou. Então. Está feito. Isso que é o Tá problema. feito. Tá Para feito. quem, Não. Marconi? Esse Você pessoal que preocupa? propõe essas coisas. Né? Não, eu acho que existe mercado para ele, mas o mercado obedece à lei. Obedece à lei. É isso aí, Hélio. É isso aí. É isso aí. Garantido. A nossa lei trabalhista é enrolada, né? A gente sabe que é enrolada. Então, isso aí. Eu tenho, por exemplo, os empresários em geral, eles costumam perguntar assim: pô, mas como é que eu venço esse nó, esse cipual que tem na legislação trabalhista, tão complicado, e o rolo que tem na justiça do trabalho ainda, né? Insegurança, tudo. Eu costumo falar para eles: ó, dá para você robotizar? Robotiza, né? Professor, quem é o Sérgio que está por trás da deputada pensando isso aqui? Eu não sei quem é. Hein? Da cabeça dela mesmo. Não, isso aí, esse movimento 4x3 Antigo, né? viralizou no mundo, no mundo.
Essa lista que o Pastore mostrou são experimentos que estão sendo feitos em amostras de empresa. E eles são muito inconclusivos também. Não tem uma medição rigorosa do antes e do depois. É tudo entrevista, pergunta. Mas é gente de Ela universidade? garantiu a reeleição. Não, é gente de consultorias de RH. Ah, E aí os políticos olharam isso, opa, a eleição está garantida. E até entrar eles compraram, claro. É uma bandeira super simpática, né? mas foi iniciativa do PSOL, né? Porque ela é do PSOL, né? Eu sou na China. É. Tem É, Iniciativa do A China apoia isso. Ah, funciona muito isso, imagina. Bom, vamos tocar aí. A jornada 4x3, ó. 4x3, ela tem que levar em conta também férias, feriados, para você ver o que o 4x3 vai provocar de trabalho anual, de jornada anual, não é isso? Tem que considerar férias e feriados. Trabalho e descanso. E aí então você vê aí que os países têm 25 dias úteis de férias, 22, então o Brasil tem 30 dias corridos de férias, mas ele tem 10 dias a título de abono, quer dizer, uma empresa, ela gasta 30 dias de férias e mais 10 de abono, ela paga 40 dias, tá certo? Que tem 1/3 de abono, 40 dias. Enquanto que os outros países têm muito menos. E mais do que isso, se você pegar a América Latina, a Ásia também, as férias são proporcionais, elas são progressivas. Quer dizer, quanto mais tempo o cara tem de empresa, mais tempo ele tem de férias também. Pegar o caso do Chile, por exemplo. O Chile, pela lei, no primeiro ano, tem 15 dias de férias. No Brasil, no primeiro ano, tem 30 dias de férias, mais 10 de abono, 40 dias de despesa de férias. No Chile, tem 15 dias de férias. No Chile, cada 3 anos trabalhados na mesma empresa, ele tem um dia a mais de férias. Então, quando ele tiver 2 anos, ele vai... Não, quando ele tiver 3 anos, ele vai ter 16 dias de férias. E assim vai. Agora, vocês perguntam, será que os chilenos se conformam com 15 dias de férias? Ah, claro que não. Eles têm 20 dias, 25 dias, só que esse adicional é negociado. É negociado e é trocado por produtividade, geralmente por produção ou produtividade. Por exemplo, você pega uma fábrica de brinquedos, chega no mês de novembro, ela fala, pessoal, vamos fazer hora extra aqui, trabalhar 10, 12 horas, 14 horas, porque tem que entregar brinquedo aí para as lojas vender no Natal. Nós vamos compensar isso aí, de que maneira? Vamos te dar mais 3 dias de férias por ano que vem. A partir de janeiro você tem mais 3 dias. Então, vejam bem, no Chile, em 10 anos, uma empresa gasta de despesa legal com férias 150 dias. No Brasil, uma empresa gasta com despesa legal de férias 400 dias. É uma diferença fantástica, né? E a mesma coisa com feriados. Os países têm 11, 14, 7, 12. O Brasil, se você contar nacional, estadual, municipal, religioso e ocasional, você vai ter 18 dias de férias. Esse Então, ocasional está crescendo, né? está crescendo muito. O carnaval hoje já são 2 semanas. Aí tá vendo como é que é aquele do zumbi lá, que apareceu agora em muitos lugares, que é estadual. Consciência negra. Hã? Da consciência negra. A consciência. Está Né? espalhando. E tem muitos municípios que já incorporaram isso aí, né? Então, se a gente fizer uma conta, o que vai dar o 4x3 no ano? Vai dar 161 dias de trabalho e 204 dias de descanso remunerados. Essa é outra conta que me vem à cabeça aí, o Wolfgang Pauli, viu? Pô, isso aí nem errado está, né? Será que o Brasil vai ser o único a remunerar mais o descanso do que o trabalho? Vai ser um país que vai atrair muita gente do mundo inteiro, vem para cá, né, para trabalhar. E investimento, ó. Investimento, pum. Investimento poupando mão de obra. Faz, mas poupa mais que pode. Bom, o problema-chave de tudo que nós falamos aqui, é a quebra do princípio da negociação. Você tem um forte aumento de custo sem aumento de receita. É impossível ajustar a jornada aos ciclos econômicos. E é muito grave em situações de crise, como esse que nós tivemos na pandemia, né? É impossível ajustar a jornada também à produtividade do trabalho e vamos ter um aumento generalizado do custo unitário do trabalho.
Resumo, os Perde grandes desafios competitividade dessa... internacional. Hein? Você perde competitividade internacional. Internacional. A indústria que já está uma droga vai piorar ainda mais. Então, resumindo, manter o mesmo salário, com menos hora, mesma receita e mesma produtividade, é um desafio. Não sei se fecha essa conta, não. Essa equação acho que não fecha. Muitas empresas poderão até encerrar as atividades. A estimativa do Fernando Holanda, que ele fez aquele estudo lá, ele estimou que se esbarrar no desemprego, vai dar 1.200.000 desempregados só no primeiro ano do setor formal. É um outro efeito bumerangue aqui, né? Enfim, não há estudos que provam que é possível gerar empregos por lei. Se fosse possível gerar emprego por lei, não haveria desemprego no mundo inteiro, né? Era só baixar uma lei e acabou, não tem desemprego, né? Acabou, baixou a lei e acabou. Então, quem será mais atingido? Tudo indica que os mais atingidos serão os que ganham menos. Serão o pessoal da classe mais baixa, 1 a 2 salário mínimo, com baixa escolaridade, poucas alternativas no mercado de trabalho. E eles vão buscar o quê? Vão buscar empregos formais e vão buscar extensão de jornada. Como é que é esse negócio de extensão de jornada? Nós estamos num momento de grave escassez de obra. Muitos não querem trabalhar, embora possam trabalhar. Os salários estão sendo reajustados acima da inflação, tá certo? Você que faz o salariômetro aí. O ajuste fiscal está em marcha também, quer dizer, o governo está aí sendo forçado a reduzir despesa, embora ele rejeite a ideia, né? Mas como é que você vai ter que contratar uma legião de funcionários públicos numa hora como essa aqui, em que esse ajuste fiscal já está apertando demais a própria economia brasileira? Então, vai ser um enorme dispêndio adicional para os governos, que não é oportuno, não é adequado, né? No meu entender, né? Também está havendo uma necessidade de combater a inflação que ameaça aí, já está subindo e pode disparar. Então, passar para preço todo esse custo adicional é um problema sério. E, além do mais, está começando agora a entrar a reforma tributária, né? Com muitas incertezas. E a tarifa também, a guerra tarifária do Trump também está fazendo uma pressão muito grande para os países aumentarem a produtividade, né, para poder vencer essa situação. Então, o momento não é adequado. E o que acontece se você der mais descanso para as pessoas? 3 dias de descanso. Nós já tivemos essa experiência aí. Enfermeiros. Os enfermeiros passaram a trabalhar 12 por 36. Trabalham 12 horas, descanso 36. O que eles fizeram? Eles trabalham em 2 hospitais. Qual é o total de horas por semana que eles trabalham? 60, 65, 70 horas por semana. Você não tem jeito de segurar o camarada que vai buscar um emprego informal ou mesmo emprego formal, né? Serão jornadas longas. A doméstica também deu um experimento que vale a pena olhar para ele e respeitar. Porque em 2013 passou uma PEC das domésticas, né? A PEC das domésticas visou o quê? Visou dar fundo de garantia para elas, dar jornada de trabalho bem rigorosa, 8 horas por dia, horário de descanso, seguro, fundo de garantia, né? Já falei. Outra coisa, respeitar o descanso interjornada de 11 horas. Quer dizer que se ela dorme na casa, ela tem que ficar 11 horas sem trabalhar. Então, o que aconteceu? Primeiro, aumentou o custo de contratação da doméstica. Mas, segundo, que foi mais importante, criou uma certa insegurança no empregador doméstico. Porque ele fala assim, pô, como é que eu vou fazer respeitar a jornada de trabalho no ambiente doméstico? Não tem relógio de ponto, não tem nada. Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer respeitar 1 hora certinha para o almoço dela? Que ela teria que sair de casa. Como é que eu vou fazer? Enfim, deu uma insegurança. Falar assim, pô, essa mulher, daqui a pouco, ela entra na justiça aí e vai pegar, eu vou me danar todo. Conclusão.
reduziu o número de domésticas contratadas por mês e aumentou o número de diaristas contratadas informalmente sem nenhuma proteção. Então, veja, a gente pensa que os parlamentares eles pensam nas coisas, né? Mas em 1988, na Constituição, muitos aqui seguiram, Juarez, eu lembro que seguiu a Constituinte. Nós aqui na FIP fizemos vários estudos, estávamos lá no Congresso, eu fui várias vezes lá falando para os caras o seguinte, olha, não passe esses direitos trabalhistas que estão na CLT para a Constituição, porque aí vai ser dificílimo para mudar. Não passa. Não adiantou nada. Passaram. Então, passou 13º, passou férias, passou aviso prévio, tudo isso aqui passou para a Constituição agora, né? Bom, quem que tem coragem de mudar isso aí na Constituição? Qual é o parlamentar que vai falar, olha, vou fazer uma campanha aqui para fazer férias proporcionais, como acontece na América Latina, na Ásia e vários outros países? Qual é o parlamentar que vai propor um negócio dele? Não põe. Muito bem, isso foi em 88. A gente achava que eles tinham aprendido a lição, mas em 2013 eles repetiram, fizeram isso com as domésticas. Repetiram. E mais recentemente, no ano passado, fizeram com as enfermeiras. Botaram um piso salarial por Constituição, né, para as enfermeiras. Quer dizer, o parlamentar brasileiro não aprende que esse negócio é perigoso, que atrapalha muito a vida do país, dos próprios trabalhadores. Né? A vida... Mas é que o Hélio falou, eles acreditam que quando você bota na lei, o mercado vai... Exatamente, é isso aí. Está resolvido o problema. Então, se a gente for revisitar os objetivos meritórios da PEC, revisitando, descanso é pouco provável que venha a ter, porque não tem jeito, os caras vão buscar outro emprego, vai ter exaustão, burnout e outros problemas de saúde. Convívio familiar, vão ter menos tempo, não mais tempo. Tempo para treinamento, não tem cabimento nenhum. Geração de 6 milhões de emprego, inviável. Lei não gera emprego. Redução da rotatividade, ao contrário, deve aumentar muito agora, porque os caras vão começar a trocar quem ganha mais por quem ganha menos, não é isso? A melhoria da produtividade sem chance no curto prazo. A gente sabe que produtividade se não aumenta da noite para o dia. Aumento da receita das empresas, ao contrário, poderá cair até. E redução da desigualdade e justiça social, só de longo prazo que a gente pode chegar lá. Então, os objetivos são meritórios, mas, no meu entender, são inatingíveis por esse caminho. Por esse caminho não dá para atingir. Conclusão, e aqui eu acabo. Não há nada de automático entre uma decisão legal e o comportamento do mercado de trabalho, aquilo que o Hélio acabou de falar agora. Redução é por negociação. Tem mais algumas PECs transitando lá no Congresso. Tem uma que é do senador Cleitinho, que está propondo 40 horas, 5 por 2. Também por lei, nada de negociação. Tem uma do Paulo Paim, que propõe 36 horas ao longo de 4 anos, também por PEC, não por negociação. Tem do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que propõe 36 horas em 10 anos. Bem lento, mas por lei também. Todos ignoram a importância do princípio da negociação coletiva, que, no meu entender, é o caminho. Então, o que é mais sensato fazer? Preservar o que está na Constituição Federal. O que diz a Constituição? 44 por semana, mas se quiser negociar menos, pode negociar. E muitos já vêm negociando. Muitos setores já trabalham 36, muitos setores trabalham até menos que isso aí, porque eles já vêm negociando, abaixo das 44. Era isso, pessoal. O pastor, o trabalho remoto, como é que entra nessa história? Trabalho em casa, essas coisas? Ele é empregado de uma empresa e vai trabalhar remotamente. Tudo que ele fizer acima de 36 horas vai ser hora extra. Quem controla isso? Hã? Quem controla isso? Deus. Quando ele está... A jornada no trabalho remoto não é controlada. Nem Deus, né? Já tem uma psicóloga que escreveu. Apesar Deus que não é seu você poderia controlar o computador ligado, é uma forma de controle, mas ligar o computador não significa que você esteja trabalhando. Complicado. E por que não é controlada?
mesmo se fosse controlado, mas porque não é controlado, tem milhares de ações trabalhistas sobre trabalho remoto, dizendo, ó, trabalhei a mais, o cara me mandou um zap fora de hora, etc, etc, etc. Bom, era isso. Não combina. Obrigado, Zé. Então, o Hélio Zilberstein, que é o comentarista, vai fazer o Bom, eu vou debate. começar com uma bronca em você, Xará. Como é que você me convida para comentar uma apresentação dessas, né? Completíssima, didática, esclarecedora, informativa. É divertido para nós olhar o que o Hélio vai falar agora. Esse é o Pastore, né? Que a gente conhece. A gente tem que agradecer o Pastore pelo trabalho que ele fez de juntar tanta informação. Não é só nós, não, é o Brasil inteiro. Eu teria, assim, dois comentários mais pontuais e uma reflexão um pouco mais abrangente, talvez. Primeiro, o comentário mais pontual, pastor, é sobre aquela coisa dos dias de trabalho e dias de descanso. Eu acho que tem uma dupla, não desmerece a ideia, mas pode ter uma dupla contagem aí, pastor, porque muitos dos feriados caem justamente nos 3 dias de não trabalho. Então, a gente estaria contando 2 vezes esse feriado. Tá E certo. muitos dos feriados caem nas férias. A gente estaria contando. Não é desprezível essa dupla contagem, mas não invalida a ideia. Quer dizer, nós privilegiamos o não trabalho. E essa conta, vale a pena fazer essa conta, talvez com um pouco mais de rigor, para se tornar mais crível, mais convincente. Você tem uma variação entre o feriado e as férias? Para cada pessoa, né? Você teria que calcular uma probabilidade. Uma probabilidade, e ela não é desprezível, porque a probabilidade do feriado cair nos 3 dias é 3/7, quer dizer, quase 50%. E de cair nas férias eu acho que isso melhoraria. Tem razão, Hélio. O outro comentário é sobre o artigo do Fernando Holanda Barbosa Filho, né? Que ele usou uma ideia muito criativa. Ele decompôs o PIB em um produtório de 4 fatores. E aí ele foi verificar qual o impacto da PEC nessas coisas todas. E aí cada conta que ele faz é uma conta parcial. Quer dizer, todos os impactos que ele coloca não somam. Na verdade, o que vai acontecer o que vai acontecer é um pouco de tudo, né? Como a gente sabe. E o que eu fiquei me perguntando é o seguinte: a gente sabe que no Congresso, provavelmente, o que vai passar, se for para votação, ninguém segura. Ninguém segura. Mas se for para votação, provavelmente o que eles vão fazer é uma redução para 40 horas, e não para 36, porque 36 é um absurdo. E 40 horas é uma coisa parecida com a redução de 88, de 48 para 44, agora 44 para 40. E aí eu fico me perguntando, sabendo disso, por que o Fernando Barbosa fez a conta com 36? E aí é que ele mesmo mostra que a jornada média no Brasil é 38 horas e pouquinho. Então, não dava para fazer a conta com 40 horas, porque nós já estamos praticando menos do que isso. Então, ele fez com 36, mas aí, que conta ele fez? Na conta dele, todo mundo está trabalhando a 38 horas. Agora, a gente sabe que tem muita gente trabalhando menos e tem gente trabalhando mais. Teria que separar. E muita gente está no informal. Muita gente está no informal formal, que é o MEI, né? O MEI formalizou o informal. E esse pessoal também não tem jornada, não tem nada. Então, ele simplificou a coisa para poder fazer essa conta.
Isso levanta, inclusive, dúvidas sobre o resultado. Mas, sem dúvida, que se você fizer uma simulação mais rigorosa, você chega a resultados assustadores também. Né? Essas são as coisas... E eu lembro, o pastor lembrou de 88, eu lembro quantos artigos nós dois, cada um de nós, quantas palestras a gente deu sobre o impacto do inciso 7º, né, aqueles 34 artigos, e a gente fazia contas assim. Né? E aí, quando a gente olha, depois de quase 40 anos, né? 37 anos. Qual foi o impacto? Por que a gente não morreu ainda? Por que continua? É que, na verdade, essas coisas, elas têm um impacto, em primeiro lugar, no longo prazo. E a gente sabe que o efeito na demanda de trabalho é no longo prazo. A demanda de trabalho no longo prazo é muito elástica. E é aí que você vai fazer os ajustes. E faz todos os ajustes. Então, demora para acontecer, não é imediata. A empresa pode ter que reagir imediatamente e absorver aquele custo. Mas em 1, 2 anos ela já está tomando as providências dela. E quais são? Primeiro, ela vai reduzir a demanda de trabalho. Como é que ela vai reduzir essa demanda de trabalho dela? Primeiro, substituindo esse trabalho que está controlado pela PEC por trabalho fora da PEC, informal, o MEI, ou então vai substituir por capital. Enfim, agora, veja, é uma pauta sedutora, né? Eu fiquei, quando eu estava pensando sobre essa apresentação, essa coisa, eu lembrei de uma coisa que os amigos do Hamilton gostam ainda hoje, acho que eles usam isso, a escala de Maslow, você lembra? Hierarquia do Maslow. A hierarquia do Maslow, quer dizer, a necessidade do homem, ela obedece uma hierarquia. Você tem 5 tipos de necessidades. A básica é fisiológica: alimentação, habitação, sono. A segunda é segurança, renda, emprego, e a coisa da jornada, ela está aqui, né? Quer dizer, ela é uma necessidade que está aqui no segundo nível. Depois, o terceiro nível é o pertencimento social. Todos nós gostamos de pertencer, de ter uma família, de ter uma relação mais íntima também, e um reconhecimento, um pertencimento. A quarta é o reconhecimento social, não só o pertencimento, mas o reconhecimento. Quer dizer, os nossos amigos, companheiros, nos reconhecem, dão mérito. E a última é a autorrealização, né? A gente gostaria de... O trabalho tem tudo a ver com tudo isso. Você consegue tudo isso no trabalho e fora do trabalho. Não? Quer dizer, a demanda por menos horas de trabalho é isso mesmo. É humano, né? É humano. Não dá para você dizer, não, vamos ficar na China por 3 séculos, 5 séculos. Não dá. Porque à medida que o desenvolvimento vem, essas demandas superiores se tornam mais pronunciadas, que é o que está acontecendo hoje no mundo. Onde é que o 4x3 está sendo experimentado e debatido? Tal? Nos países de alta produtividade. E aí vem o que o Pastore diz. Essas coisas, o jeito dessas coisas acontecerem é pela negociação coletiva. A gente sabe, os Estados Unidos é um caso particular de relações sindicais, porque devido ao desenho que eles têm lá, o desenho institucional, você consegue, os economistas deitam e rolam, porque você consegue medir as diferenças entre o setor com sindicato e sem sindicato. E uma das conclusões é que o salário é maior com sindicato, tá? Se não fosse, não existiria sindicato. E outra coisa importante, a produtividade é maior no setor com sindicato. Por quê? Porque a empresa se ajusta.
salário cresceu, então eu vou ajustar, eu vou substituir trabalho por alguma coisa que compense esse aumento de custo. Isso vai resultar no aumento da produtividade. Então, é óbvio que o caminho é por aí. Então, para terminar aqui, eu teria duas sugestões meio atrevidas, né? Talvez uma tenha alguma chance, quer dizer, no Congresso, ao invés, vamos mexer nessa PEC, vamos mexer na Constituição, mas vamos fazer o seguinte, em vez de estabelecer 44 ou 36, vamos dizer o seguinte, que o assunto da jornada é um item obrigatório na negociação. A outra coisa, eu fiquei pensando, né, pastor, tanto a CLT tem 80 anos, né, e há 80 anos está essa batalha permanente no Congresso, por mais direitos, mais direitos, mais direitos, e tudo na lei, tudo na lei, tudo na lei, né? Quer dizer, tudo na lei. E CLT, de alguma maneira, pautou todo esse debate esse tempo todo. Nós somos, qualquer lado que a gente esteja, nós temos sido pautados pela CLT. Então, a disputa, a discussão é se é 44 ou 36 ou 40, mas a gente não entra no mérito, né? Então, talvez uma coisa para se pensar, antes, se você pensar um pouco mais, né, quer dizer, onde surge a CLT com essa coisa que hoje é tem um capítulo a mais, que é a jornada. Ela surge lá no Estado Novo da ideia de que o país se desenvolve pela via da industrialização. Industrialização com substituição de importação. E, agora, naquela época, havia como hoje ainda há, um excedente enorme de mão de obra. Isso foi desconhecido. Por quê? Porque havia a esperança de que, se a gente industrializar, regulamentar, controlar o sindicato, porque industrialização é perigoso, a gente pode induzir um crescimento tão grande do setor moderno da economia, que ele vai se ampliar e vai abarcar o trabalho, vai demandar o trabalho rural naquela época. Informal era basicamente rural. E isso não aconteceu, porque a industrialização, ela absorve mão de obra, mas ela é poupadora de mão de obra, na escala do mercado de trabalho que a gente tinha. Ela foi incapaz de absorver. Onde é que se conseguiu industrializar e, ao mesmo tempo, resolver o problema do excedente de mão de obra? O primeiro exemplo que vem para mim é os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos ocuparam o Oeste fazendo reforma agrária. Quer dizer, criando oportunidades alternativas de trabalho para quem não estivesse com um salário no litoral, na costa leste. Então, isso obrigou permanentemente o salário a crescer aqui, e isso induziu produtividade. Enquanto isso, esse pessoal tinha ocupação. E aí esse setor teve tempo de chegar lá, né? Nessa época, o que a gente fez? A gente fez a lei das terras. A gente distribuiu terra em grandes propriedades para gente que nem tinha chegado nas terras. Quer dizer, a gente criou um modelo institucionalmente inibidor da ocupação do excedente de mão de obra. Indutor de desigualdade. E indutor de desigualdade. E propriedade. Exatamente. E esse setor moderno não foi capaz de chegar lá. E os países do leste da Ásia são exemplos parecidos com os americanos. Eles promoveram a industrialização, inclusive completa, até bens e capital e tudo. A Coreia está aí, o Japão é um exemplo. E, ao mesmo tempo, eles se preocuparam em ocupar essa mão de obra, para dar tempo
da CLT chegar lá, não é? Então a gente precisa disso, nós precisamos encontrar um caminho e mudar essa discussão. Vamos congelar a Constituição, CLT, deixa ela assim, não mexe mais nela. Vamos nos preocupar em absorver essa mão de obra excedente que a gente tem, que hoje é meia, entregadora, está disfarçada. Antigamente era o rural, hoje é isso aí. É na periferia. É na periferia. Então, o que me incomoda é que a gente tem essa possibilidade, nós podemos fazer isso, né? Tem tanto problema que se torna oportunidade nesse país, que a gente poderia pensar num projeto nacional mesmo, não com o objetivo de reduzir a jornada, mas de ocupar a mão de obra, ocupar produtivamente. E nós temos aqui um pouquinho de disciplina. E o Zé Pastore. A culpa é do Zé. Não, ele tem a palavra. Na nossa tradição, tem o debatedor e depois tem o Zé Pastore. Depois a gente Pastore, obrigado pela oportunidade. E eu tenho o Paulo Tapner. Muito obrigado, Xará. Bem lembrado. Eu não me arrependi de ter lembrado do teu nome. Eu acho que ele se impôs. Né? Obrigado. Segundo. Zé, por favor. Hélio Nogueira. Isso. Obrigado por ter indicado o Hélio. O Hélio só veio enriquecer aqui com esses comentários, né? Então, foi um privilégio para mim ter o Hélio como comentador. Ele já mencionou aí a sedução que esse projeto tem, né? Que essa PEC tem. Ela é muito sedutora mesmo. Outra coisa que me chama a atenção nesse tipo de iniciativa, de efeito ruim, né? É o advento da inteligência artificial, o seu impacto no mercado de trabalho. Quer dizer, esse avanço tecnológico que está ocorrendo vai piorar os efeitos de coisas desse tipo, tá certo? Claro. E o Hélio mencionou isso aí. Quando reduziu de 48 para 44, não aconteceu nenhum desastre, mas também não teve coisas muito virtuosas. Nós estamos hoje com 40% de informais. E uma parte da informalidade hoje está disfarçada de formalidade. Está disfarçada de formalidade, então caso de MEI. Informal. Se você puser MEI no meio desse negócio aí, você vê que passa. Você chega a quase metade da força de trabalho sem nenhum direito, sem nenhuma proteção, sem nada, zero. E esses caras vão substituir os trabalhadores na jornada de 36 horas. Que vão fazer. Então, o que aconteceu naquele negócio do 88? Você pôs na Constituição, enrijeceu tudo, enrijeceu o custo, né? Amedrontou a pessoa. Enquanto os outros países estavam tendo flexibilidade, você pega... Já falei sobre férias progressivas, né? Outra coisa, tem vários países que possuem 13º salário. Mas ele é um prêmio. Você pega na Europa, ele é um prêmio, que se tudo vai bem, ele recebe. Se não vai bem, não recebe. É um prêmio. Não é um negócio de Constituição. Aviso prévio também. Aviso prévio, tem muitos países que têm. O camarada trabalhou tantos anos na empresa, mas também isso aqui é uma coisa negociada, uma coisa talvez da própria política de emprego da empresa, alguma coisa muito específica. Nós estamos com tudo isso aqui na Constituição. Então, qual é o resultado final? Para você fazer o contrato de trabalho hoje formal, você tem uma despesa de 102% em cima do salário nominal. E isso por baixo. Se você incluir outras coisas, como o André Portela fez lá na Getúlio Vargas, ele incluiu outras coisas obrigatórias também. Vale transporte, incluir licença maternidade, que quando engravida tem que dar, etc. Ele chegou a 192% em cima do salário nominal. Então, se pergunta, por que você tem 50% de informal hoje? Bom, com esse custo e com essa justiça do trabalho, que ela cria mais insegurança do que segurança, o máximo que se conseguiu fazer em 2017 foi a reforma trabalhista infraconstitucional, porque na Constituição não podia mexer em nada. Foi feito, deu uma aliviada, a terceirização melhorou, jornada de trabalho pode ser negociada, etc, etc. Mas a Justiça do Trabalho, aos poucos, ela está capando tudo isso aqui, ela está minando tudo isso aqui.
Então, esse país aqui é um país A difícil. informalidade não é uma coisa só que é do empregador que não quer contratar, o cara tem que trabalhar. Os trabalhadores demandam informalidade. É. Muito. Muito, muito. É. E tem coisas que a própria legislação previdenciária, digamos, estimula o sujeito para a informalidade. Não é isso? Você que estudou tanto previdência, vale a pena um cara pagar previdência se ele ganha um salário mínimo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. No fim da vida ele vai ter um salário mínimo, então ele poupa tudo que ele gastaria com a previdência agora e vai buscar aquele salário mínimo lá no final, não é? E a Não é assim? Então, está quebrado, no longo prazo você não vai receber, os velhos vão morrer de fome. Isso aí impressiona o sujeito. Impressiona. Não contribui para o sistema quebrado. Você que Exatamente. não vai me entregar o que está prometendo. A molecada hoje não quer confiança. Martoni, veja, como é que você vai convencer um jovem hoje, depois dessa roubalheira do INSS dos aposentados, vai convencer um jovem para ele se filiar à Previdência Social? Quer dizer, a perda da credibilidade que o INSS teve é muito maior do que os bilhões que ele perdeu, porque isso aqui vai refletir ao longo do tempo em perdas para ele, né? Isso compõe em cima desse negócio do sistema está quebrado. Então, notoriamente está quebrado. lógico. Então, uma coisa Como é que se convence um jovem para entrar na Previdência hoje, rapaz? Esse negócio de sistema previdenciário é igualzinho o banco, mas se você perder a confiança no banco, dá corrida bancária. Eu acho que muitas dessas distorções, pastor, muitas dessas distorções, o Hélio levantou. É o sistema sindical brasileiro. É ou não é? Então, E leva Eu isso. acho que está tendo uma grande Sindicato transformação tem 3 mil. sobre comportamento social enorme. Eu acho que, em boa parte, o cara prefere relativamente a liberdade do que ele ficar amarrado e aguentar as coisas do patrão por conta de estar regularizado. Então, o cara prefere o seguinte: eu vou embora e acabou. Não faço e acabou. E ponto final, ele já sabe o que. mas isso é gravíssimo para o país, porque ele vai ficar velho e vai ter que dar assistência social para ele. Hoje, a moçada hoje não tem Não sei, essa distância que você não está tem, mas é gravíssimo uma coisa dessa. O jovem acha que nunca vai envelhecer e nunca vai adoecer. O horário, com tudo, como é que é meio Posso entrar nesse? Posso entrar nessa? Eu tentei pôr a mãozinha aqui, mas disse que não pode Peraí, pôr. deixa eu só concluir, André. Só um minutinho, porque o Hélio levantou uns pontos aqui que eu só posso concordar com ele. Eu estou inscrito para. Dupla contagem. Está escrito, André. Tem toda... Peraí, posso concluir? Pode, por favor. Negócio da dupla contagem, eu vou pedir para você me ajudar para a gente refazer essa conta aí, porque quanto mais realista for a conta lá para o Congresso, melhor, viu? Muito bom. Agora, o outro ponto que você levantou é do Fernando, eu não posso dizer nem sim nem não, isso aí é uma coisa que precisa ver com ele aí, como é que a gente acerta. 76 ou 40, né? Realmente tem que Com dar 40 ele não consegue Não fazer consegue. a conta dele. Então, 38. é muito boa as duas sugestões do Hélio. Agora, as macro sugestões dele, vamos ter que esperar, porque elas dependem de uma mudança institucional em vários aspectos, política. E olha, o ano passado todos vocês sabem que quem ganhou o prêmio Nobel, os caras que mexem com instituição, né? O Acemoglu, o Johnson. E o que eles dizem? Capital físico é muito importante para crescimento. Capital humano é muito importante para crescimento. Mas instituições é mais importante do que tudo. Quando você tem instituições boas, o país vai embora. Quando você tem instituições ruins, o país fica encalacrado e não vai. Se vocês quiserem exemplo de péssimas instituições, vocês olham para a nossa legislação trabalhista e para a justiça do trabalho. Entre outros. André Montoro, o pessoal aqui está tomando conta do debate, o pessoal presente é um A próxima vez eu. de assiduidade. Hoje nós temos até o Denizar aqui. Por favor, André Montoro. Eu, claro, primeiro quero cumprimentar os dois amigos de longa data pela excelente exposição
realmente levantou uma série de conhecimentos, algumas dúvidas, grande parte concordância, mas tem algumas discordâncias. A primeira coisa que eu achei em toda a exposição foi que não se explicitou a heterogeneidade que existe no mercado de trabalho. Então, se tratou sempre de médias, 38 horas, 44 horas e coisas do tipo, que, na verdade, é piada velha. Se eu tenho 2 frangos, você tem 1 frango. Se eu tenho 2 frangos, em média, a gente tem 1 frango, certo? Ou a questão da temperatura, né? Do indivíduo que tem a cabeça na geladeira e o pé no forno está na temperatura ideal, na parte importante. Entende? Então, essa questão das médias, eu acho que cria uma série de perspectivas ou problemas um pouco diferentes. A negociação, eu acho que permite que a heterogeneidade apareça e que você tenha, em áreas onde é possível dar melhores condições, pela negociação conseguir. O problema é que, dada essa heterogeneidade, inclusive da força, se você deixar tudo por negociação, os grupos mais vulneráveis é que vão mais sofrer, em tese, tá certo? São esses que precisam da proteção do Estado e precisam de condições para poder negociar, já que eles não têm naturalmente. Claro que isso é uma área difícil, o negócio da hipossuficiência é exagerada na justiça do trabalho, cria uma série de obstáculos, mas é um problema. Se você deixar tudo na negociação, você vai perpetuar essa situação, ou alongar muito. E a segunda coisa, eu gostaria que vocês comentassem um pouco e pensassem quais os impactos de você levar em consideração nessa análise a heterogeneidade. Segundo, é a questão do seguro social. O seguro social, existe um mito de que ele tem que ser financiado pela contribuição dos trabalhadores das empresas, diretamente ligada à folha de trabalho. Mas cada vez aumenta mais a participação dos impostos geral no financiamento da Previdência. Não há nada de errado. Falam que, então, o resto da sociedade, os impostos estão cobrindo esse rombo, entre aspas, da Previdência. Não. É a sociedade como um todo que está arrecadando de uma outra forma para financiar a Previdência. Eu acho que isso devia ser mais explícito até, certo? Que o informal, o MEI, ou esses que pagam pouco para a Previdência, deveriam ter um tratamento, às vezes, especial, algo especial em termos de imposto de renda, para pegar os recursos para a Previdência por aí. Então, eu acho que aí muda um pouco essa questão de que o custo da Previdência, se eu contar os 20% do formalizado, mais a empresa, é enorme. E realmente é um estímulo muito grande para você não pagar. Quer dizer, então é difícil você equacionar isso, mesmo através de lei, mesmo Constituição, que o pessoal vai fugir. Quer dizer, na hora o dinheiro arranja um jeito de burlar isso. Mas eu acho que podia ser explicitado, principalmente Hélio, que você escreve muito sobre a Previdência, e o Tafner estava aí, eu acho que foi embora. Tá? Foi embora. Vou lembrar um pouco dessa questão de se financiar a Previdência através de impostos gerais. Eram essas minhas 2 observações. Parabéns mais uma vez a todos. Tá bom, a questão da heterogeneidade do mercado de trabalho é mais uma razão para a gente não ter essas coisas horrorosas na Constituição, porque essa jornada possivelmente de 36 horas se aplicaria a todo mundo, né? E isso prejudicaria principalmente os mais vulneráveis. O caminho é a negociação, André, porque nós temos no Brasil a predominância da negociação de convenções coletivas. Então, todas as empresas brasileiras
tem que se submeter a uma convenção coletiva, negociada entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Então, a cobertura da negociação coletiva é total. É total. Se é CLT, ele tem uma convenção coletiva. Então, ele está protegido. O sindicato não protege bem, esse é um outro problema. Nós precisamos cuidar da estrutura sindical, da legitimidade, representatividade. Mas, em termos institucionais e procedurais, ele está super encaminhado. O seletista O é seletista protegido. está Como protegido. salário, talvez a metade não seja seletista. Exatamente. A lei do 38 talvez aumente mais. Você vai. Mas exatamente. Por isso que a gente precisa mudar essa discussão. É bobagem ficar discutindo jornada. Nós precisamos discutir como é que a gente melhora o mercado de trabalho para todo o mundo do trabalho, e não apenas para os que são alcançados pela CLT. E crescimento econômico, investimento, a gente sabe disso. E a questão da Previdência, André, só para lembrar, a FIP tem uma proposta de reforma da Previdência, que é uma proposta que a gente construi um novo sistema em 4 pilares, e o primeiro pilar dele é não contributivo. É financiado por imposto, é a renda básica do idoso. Eu me lembro disso, esqueci de falar, mas eu me lembro dessa proposta, muito boa. E o segundo pilar é o atual INSS, mas achatado, de forma que os dois juntos, ele teria um custo muito menor, e os dois juntos preservariam 100% da renda no momento da aposentadoria para 80% dos trabalhadores. Quer dizer, a FIP já respondeu essa sua pergunta. Não precisa colocar mais. 2 questões, André. A questão da heterogeneidade que você levantou é importante para a gente poder fazer um cálculo de várias faixas de jornada. Isso que eu estava falando com ele aqui. Eu, infelizmente, não tenho os microdados, mas com os microdados dá para você fazer várias faixas de jornada. Quem trabalha 44, quem trabalha 45, 46, tem gente que trabalha mais. Depois vem descendo, 39, para a gente ver o percentual. Saiu um estudo da Fundação Getúlio Vargas do Rio, que apenas fez o seguinte: quem trabalha 44, exato, dá 46%. Mas não é isso que interessa, não é o exato. Interessa as várias faixas, isso que você mencionou. É muito boa essa sugestão para esse propósito aí. Agora, outra coisa que você mencionou é que os mais pobres não têm condições de negociar. É mais ou menos isso, né? Seriam afetados. O Hélio já respondeu uma parte disso. No setor formal, eles têm. Agora, de um modo geral, é preciso dizer o seguinte, que o fato de você mexer na jornada, o fato de você querer instigar a negociação não significa que você está tirando os direitos garantidos dos trabalhadores que estão na Constituição do CLT. Eles continuam. Eles já estão protegidos com esse direito da Constituição da CLT, quando são formalizados. Agora, o que nós estamos vendo aqui é que a informalidade não é o único fator, mas um dos fatores é decorrente da complexidade da lei trabalhista e do custo da contratação. Não é o único fator, tem outros fatores. Mesmo se a gente reduzir isso aqui, nós vamos ter muita informalidade por várias décadas ainda. Informalidade está muito ligada à característica, à natureza do setor produtivo. Qual é a natureza do setor produtivo no Brasil? Como é que foi o setor produtivo no Brasil, na colônia? Agro e minério. Até hoje, 2/3 de exportação é commodity, não é isso? Muita coisa, você vê aí que ocupa o quê? Ocupa uma mão de obra muito simples, muito rudimentar, que não é exigente. Aí você passa por serviço, Não mais. Você passa por urbano. Não, mais é o seguinte, é claro que você tem um top, o pico é de alta tecnologia, mas o grosso, você pega a mineração, 75% do trabalho na mineração é motorista de caminhão. Você passa depois para o setor urbano,
no setor urbano ainda nós temos o predomínio de ocupações, atividades muito simples. É o garçom, é o balconista, é o cozinheiro, é o cara que ajuda no caminhão. A nossa estrutura de atividade é muito diferente. Por exemplo, você pega uma Alemanha. Na Alemanha você vai ter o inverso. Enquanto que aqui 2/3 é formado por atividades muito simples, na Alemanha 2/3 é formado por atividades muito qualificadas. A Alemanha não exporta commodities, a Alemanha exporta avião, exporta automóvel, exporta fármaco, exporta química, Café solúvel. etc. Então, eles têm. Onde é que estão os não qualificados na Alemanha? Os imigrantes. Então, o balconista é imigrante, o taxista é imigrante, o garçom é imigrante. Então, o nosso bolsão de atividades simples, rudimentares, é muito grande ainda. Mesmo se a gente pudesse fazer uma revolução institucional aqui, mudar a CLT, ainda vai demorar para você mexer. A estrutura de produção precisa marchar mais para umas coisas mais sofisticadas. Isso é crescimento econômico, é desenvolvimento econômico, heterogeneidade, tecnologia, etc, etc. Se você pegar as ilhas tecnológicas do Brasil, que tem, você vai ver que lá é exatamente a pirâmide da Alemanha. 2/3 de qualificado e 1/3 de não qualificado. Então, o que é melhor, então? Informalidade é complicado. Os acertos na CLT é uma revolução educacional. As duas, né? Mas se não tiver uma indústria... Mas a educação, veja bem, tem limite, né, Zé Paulo. Quando você tem ocupações muito simplificadas, tem um limite. Cara, hoje em dia já tem over-educated em muita área. Em muita área você já tem over-educated. Complicado. Só. Eu não tenho mais inscrito aqui, então fica facultada a palavra para quem tiver interesse. Acho que está certo, facultado. Eu queria fazer 2 comentários, perguntas, né? Disse que hoje, sei lá, o setor de supermercado, por exemplo, tem 200, 300 mil vagas não preenchidas. Sabe também o setor de restaurantes tem muitas vagas, precisa de gente, e o cara, qualquer chance, ele sai, vai trabalhar como Uber, como entregador, iFood, etc, etc. E como é que se equaciona isso? Nós temos mão de obra faltando e sobrando. Como é que se equaciona isso aí? Esse quadro aí é um quadro típico aqui da nossa situação. Você tem setores que realmente eles estão com uma falta incrível de força de trabalho, de mão de obra disponível para trabalhar. Não é que não tem na força de trabalho, não tem gente que está interessada em trabalhar. Em parte disso, você vai ver que tem uma ligação com programas sociais também, com transferência de renda. Você tem uma parte disso ligada a isso. E outra parte tem ligação também com rotatividade, que é muito intensa em vários setores. Mas essas distorções que existem na estimulação, nos incentivos, a gente vê que são incentivos trocados hoje, não é? Eu vi um depoimento aí de um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele falou: a colaboradora lá de casa, que é empregada doméstica, né, que é baiana, ela recebe toda hora informação lá da família dela na Bahia que ela devia desistir do emprego aqui, porque lá, na família dela, eles fizeram uma composição tal de Bolsa Família, etc, etc, que ele está dando lá R$3.200 por mês para a família, e ela está ganhando aqui R$1.800. Empregada de um tribunal, de um ministro do Tribunal do Trabalho. Quer dizer, você tem esses incentivos trocados aqui também que altera esse quadro, que afeta bastante esse quadro. É que é muito grande. É muito grande. Um estudo recente da GV do Rio, um estudo sofisticado com econometria tal, comprovou, tem algumas evidências indicando que as transferências sociais reduzem a oferta de trabalho. Então, uma família, uma mulher que é beneficiária do Bolsa Família, se ela for trabalhar registrada,
ela perde uma parte. Então, a atratividade do emprego fica reduzida, porque ela vai ganhar um salário que não é tão grande, tão maior, assim, que a metade que ainda vai ficar para ela. Quer dizer, há um desincentivo à participação. Outra forma de dizer isso é que o salário de reserva, dado esses benefícios, Exatamente. está subindo para caramba. Essas políticas aumentam o salário de reserva. E a taxa de participação da mão de obra no Brasil, ela gira em torno de 60%, 62%. Quer dizer, de cada 100 pessoas em idade de trabalhar, 62 estão no mercado de trabalho. Então, é uma taxa de participação ainda muito baixa. No Nordeste é menos de 50%. Olha. Menos de 50%. Então, quer dizer, você tem algumas regras, algumas instituições que desincentivam a participação no mercado de trabalho. Daí a escassez. Mas, de outro lado, nesse aspecto macro, tem uma procura muito grande do mundial, em PIB. O que é isso? Crédito para as empresas? É pelo crédito que está vindo tanta procura por mão de obra. Para empresas, feito crédito. Aparentemente, o crédito para a empresa é abundante. O desequilíbrio fiscal está atiçando o consumo, não está? E a inflação. Está pondo fogo no consumo. Você precisa de mão de obra. Quando você decompõe o PIB em componentes, né? Você vê o ano passado, por exemplo, o consumo das famílias. É 2/3. É o consumo, né? Cresceu 4,5%. O PIB cresceu menos de 3%. Fiscal, né? É fiscal, já injetando grana no mercado. É o INSS, o salário mínimo da Previdência. O técnico do PT são excelentes. Você vê que todas. Lenha na inflação. Se vocês fizerem um resumo de todos esses desequilíbrios aí, acho que nós vamos chegar à conclusão que está tudo ali ligado ao nosso sistema político eleitoral, né? Exatamente. Sim. Tudo ligado ao sistema político eleitoral. Agora, por exemplo, você tem uma série de iniciativas do governo Lula para tentar comprar voto de segmentos, né? Outro dia o próprio Haddad disse que nós estamos estudando aí uns créditos subsidiados para motoboy trocar a motoca dele. Porra, nós estamos ferrados. Mas vocês sabem o que está acontecendo? Pé de meia, e vale gás, energia elétrica gratuita para não sei quantos por cento da população. Pô, vocês sabem como é que está funcionando esse crédito subsidiado do empregado? É tudo pela via do e-social, viu? Tudo pela via do e-social. O cara vai pedir o dinheiro lá, o banco entra no e-social, vê que ele tem condição de dar, porque ele está dando isso aí como reserva, o recurso dele é do fundo. É o recurso do fundo que ele está dando como garantia. É o dinheiro dele. Dele, claro. Ele está tomando emprestado o dinheiro dele. Ele está ganhando 3% do dinheiro dele, pagando 20, 30% para o banco. Então, o que acontece? Essa operação é feita dessa maneira. O solicitante, o banco, dado do e-social. A empresa recebe, no fim do mês, você pegou um empréstimo de 40 mil, tem que descontar 2 mil, mas como é que você... Não desconta... Não, tem que descontar 2 mil, está aqui, o contrato está aqui. Bom, como é que pode fazer um ilusionismo desse com o trabalhador? É dinheiro dele. Você vê como está crescendo o volume? Não, e o juro está disparando. Claro. Em 4% já ao mês. Olha só. 4% ao mês. 4% ao mês é consignado. Empréstimo garantido. O cara no FGTS dele ganha 3% ao ano. Programas sociais acomodam as pessoas. A acomodação nos prepara, nos qualifica, a produtividade não sobe, nós estamos acabados. Tem que propor uma pauta nova. Mobilizar em torno da pauta nova. Faz tantos anos isso acontece. Tem jeito. Não se acabou ainda. Então, tudo bem, vai continuar assim. Colegas, eu consultei aqui a mesa e nós achamos que podemos encerrar agora, Zé, pastor e
Hélio, obrigado, colegas. Obrigado, pastor. Obrigado. Foi excelente. Obrigado, Hélio. Foi uma satisfação. Não, hein? Muito bom você estar aqui também, viu, Denise? É verdade, é verdade.